Boa tarde a todos. Meu nome é Edson Spy, Bung Alimentos. Obrigado, Leandro, pelo convite. Realmente é um prazer muito grande ver a casa cheia. O interesse pelo trigo, para nós é muito importante isso, que já estamos há alguns anos aí nesse negócio, né? Acho que eu vou falar em português, acho que é mais fácil, que já tem tradução simultânea aí. Mas eu vou mostrar um pouquinho como está o mercado, realmente o cenário um pouco do mercado de trigo no Brasil. Na realidade é o seguinte, eu tenho muitos e muitos amigos aqui na Argentina e todos sempre me perguntam por que realmente que o Brasil continua plantando trigo, né? Isso basicamente vem pelo clima, né? Porque a gente olha, basicamente, todo o trigo, vamos dizer, 95% do trigo plantado no mundo, ele está no hemisfério norte, e realmente é um clima temperado, e nós aqui, o Brasil, realmente é um clima tropical, subtropical. Ou seja, nós estamos plantando trigo num clima tropical, uma cultura de inverno. E realmente, invariavelmente, a gente tem problema realmente de qualidade e quantidade. Bom, mas por que nós plantamos? Na realidade, o Brasil tem uma extensão muito grande, são 851 milhões de hectares, né? Apenas 7% é ocupado pela agricultura. E quando a gente fala que nós temos um déficit em conta externa de 1,5 bilhão na conta de trigo, o nosso Congresso, os nossos deputados falam, bom, temos que fazer alguma coisa, porque com todo esse território, nós ainda importamos trigo, mas a maioria realmente não conhece ou não sabe que realmente o trigo tem sua peculiaridade, é uma cultura realmente de inverno, e realmente com esse clima nós temos problema. Mas outro detalhe importante é que nós não temos também uma opção para uma cultura de inverno. Então, geralmente, o trigo realmente é uma opção para rotação de cultura, né? Mas, invariavelmente, por uma questão até de espaço, o governo brasileiro impõe todo ano um preço mínimo para dar realmente um pouquinho mais de objetivo e de apoio para o produtor para plantar trigo, né? Essa é a questão, embora sendo um país importador. Agora, invariavelmente, apesar de sermos importador, nós estamos aqui nos últimos anos exportando ao redor de 1 milhão de toneladas de trigo. Apesar de tudo, de ser importador líquido, nós estamos exportando o trigo. Para vocês terem uma ideia, o trigo do Brasil ele é plantado no sul, e ele tem uma dificuldade muito grande, lógico, em termos de espaço físico e competitividade, inclusive para ir para o nordeste do Brasil. Então, a Argentina, de uma forma geral, ela é até muito mais competitiva em termos de custo para nós do que do próprio trigo nacional. E, consequentemente, por fatores de qualidade, a gente começa a ter que exportar trigo para poder escoar e para dar um pouco de suporte ao produtor, né? Bom, e o Brasil? O Brasil, no último ano, nós moemos 12 milhões de toneladas, 12 milhões. Basicamente, são 7 milhões de toneladas de importação, 5 milhões de toneladas de produção nacional, né? E, realmente, esse percentual de 60% de trigo importado realmente tem se mantido. E das importações de 7 milhões, a Argentina realmente é o nosso grande parceiro, né? Nos últimos anos a gente vê aqui que 90% veio realmente da Argentina. Essa é a importância. Hoje, para os moinhos brasileiros, a Argentina realmente é o maior fornecedor de trigo, né? Bom, acho que vocês ouviram aí desde março, o governo brasileiro foi nos Estados Unidos e prometeu para o Trump que nós realmente o Brasil iria instituir uma cota de 750 mil toneladas de imposto de importação zero. Isso é uma cota, o Brasil perdeu na Organização Mundial do Comércio em 1994 e o governo brasileiro vinha postergando essa decisão dessas 750 mil, dessa cota, né? E agora foi o Bolsonaro, nosso presidente, foi lá e falou para o Trump que ia colocar isso. De qualquer forma, nós não temos ainda uma regulamentação para a implementação dessa cota, né? Nós temos alguns problemas econômicos no Brasil e o governo quer, a princípio, acertar isso, a situação interna econômica, para depois colocar essa cota. Mas eu acho que, de qualquer forma, eu acho que só vem para 2020 para frente. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, quando a gente olha o econômico,
mesmo se a gente tiver os 3 principais fornecedores de trigo para o Brasil, tanto Argentina como Estados Unidos, como Rússia, tá? A Argentina ainda tem uma vantagem de 35 a 15 dólares por tonelada. Então, a Argentina ainda continua de qualquer forma competitiva, e de qualquer forma também, os 750 mil toneladas é apenas 10% do que o Brasil estaria importando, também não é nada significativo, mas a Argentina ainda continua realmente como uma fornecedora principal de trigo para o Brasil. Bom, eu não estou falando aqui em qualidade, quando eu falo aqui em preço FOB, é a mesma base. Quando a gente entra já em qualidade, esse é o mercado de farinha de trigo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui 58% de farinha que vai para o mercado, dos 9 milhões de toneladas de farinha que a indústria de moagem coloca no mercado, 58% é para pão, o chamado pão francês, ou pães especiais. Pães especiais é baguete, é croissant, é pão italiano, que isso está crescendo muito no Brasil, né? E o consumo de trigo, pão francês, está realmente decrescendo um pouquinho. Mas se a gente olha o segmento dessas farinhas, a gente olha que apenas 12% de trigo a gente precisa como trigo chamado de soft, ou trigo blando, ok? E o resto, nós precisamos de trigo de desempenho, tá? Desempenho que a gente diz é um W alto, né? E com uma boa reologia, tá? Olhando isso daqui, nós temos um dado interessante que aconteceu na Argentina na presente safra. Olha só o que aconteceu aqui. Nós começamos a receber trigo argentino nessa presente campanha e realmente a gente não conseguia um trigo com performance que dava o bendito pão francês, tá? E aí nós começamos realmente a pesquisar o que estava acontecendo na presente campanha. Uma coisa claríssima o que aconteceu: a proteína da Argentina nessa campanha, ela subiu 1,5 ponto do que nós tínhamos recebendo nos últimos anos. 1,5 ponto. Olha o avanço que nós tivemos em proteína. Mas é importante dizer o seguinte: apesar do mercado mundial e alguns países comprarem proteína, o Brasil não compra proteína. A proteína não é um fator importante para o Brasil, sim a qualidade da proteína. O que aconteceu aqui que nós vimos é um detalhe muito técnico, que é o chamado P sobre L, tá? Que é aqui o equilíbrio da massa, que realmente teve uma queda enorme. Esse foi o fator que realmente a gente não conseguiu nessa campanha fazer com 100%, sem aditivo nenhum, ir para o pão francês, tá? Ou seja, o P sobre L caiu tremendamente. Tem um quadrinho aqui que vocês veem a relação ideal em termos de qualidade para produzir farinha específica para segmento. Olha aqui, esse trigo que veio este ano da Argentina foi basicamente exclusivo para galetitas, para biscoito, tá? Bom, a conclusão técnica que nós chegamos a isso foi o seguinte, tá? Foi muito nitrógeno aplicado realmente na terra, tá? E isso realmente houve uma quebra na rede de glúten. Esse foi o grande fator, tá? Que a gente realmente sentiu isso na qualidade desta campanha do trigo argentino. Bom, são detalhes que é importante a gente dizer para saber o que está acontecendo, mas esse é um fator muito importante da característica dessa safra da Argentina aqui. E nós vamos estar acompanhando as próximas safras para ver como que vem aqui. Bom, outro detalhe importante para o Brasil, para vocês terem uma ideia, é micotoxina. O bendito vomitoxin aqui. O Brasil realmente colocou uma legislação muito dura, bastante dura, até mais dura que Estados Unidos e que Europa, né? Significa que a farinha tem que ir para o mercado com 0,75 ppm de DOM ou vomitoxin, tá? Isso significa que para nós produzirmos farinha com 0,75, nós não podemos comprar trigo com acima de 1 ppm de DOM, tá? E nós tivemos realmente nesta campanha alguns carregamentos com acima de 1 ppm. Bom, a gente sabe quando a gente fala em micotoxina, muita coisa vem do campo mesmo, né? Que é uma colheita muito úmida, né?
que acaba realmente, o produtor acaba não tendo o domínio sobre isso. Mas eu acredito que pelo menos metade, 50%, a gente consegue segregar numa pré-limpeza ou num trabalho de campo, melhoramento, uma segregação para evitar isso. E nós temos um detalhe aqui também. Nós hoje, em termos contratuais, como molineiros do Brasil, nós temos que acertar um pouco o limite aqui de vomitox nos nossos contratos. A gente até agora, via Bitrigo, não conseguiu se acertar. Mas isso é um fator importante que a gente tem que ver, tem que olhar um pouco mais de perto, porque nós precisamos realmente de vomitoxin com o máximo de 1 ppm. Isso é muito importante e o Brasil realmente, o governo brasileiro, o Ministério Público está atuando os moinhos que realmente estão fora dessa norma aqui. Bom, outro fato aqui, bastante importante aqui, é o agrotóxico. Outro tema também, que a gente não pode esquecer. O mundo está avançando, estamos com diferentes pensamentos aí. O Brasil está colocando a cada ano nova legislação, tá? Sobre limite máximo de resíduos agrotóxicos, tá? O principal deles, acho que vocês conhecem, que é o glifosato, mas tem vários outros, tá? E nós ainda estamos a nível de governo discutindo isso. Tem um fator aí, Mercosul, Argentina e Brasil, realmente a legislação não é ainda a mesma, tá? O que acontece é, do jeito que o governo brasileiro está atuando nós corremos o risco de ter a qualquer dia um barco, um carregamento rechaçado pelo governo brasileiro. Esse é o risco que nós temos e isso tem que ser corrido bastante atrás. Para vocês terem uma ideia, a Bitrigo, ela fez aqui uma cartilha para os produtores brasileiros, que realmente funcionou muito bem, foi excelente. Nós distribuímos para todos os produtores brasileiros de trigo, tá? Dando toda uma cartilha muito completa sobre os limites, tá? E como se tratar realmente o trigo na lavoura, tá? Se vocês tiverem curiosidade, está aqui o site aqui da Bitrigo, vocês podem entrar nessa cartilha. Talvez possa ajudar realmente nesse sentido aqui. Mas isso é um caminho que não tem volta. Agrotóxico realmente, a sociedade está olhando muito de perto isso e cada vez mais nós vamos ter uma gestão em cima disso daqui, tá? E outro detalhe aqui para nós também, nós estamos vendo nos últimos meses aí o fator sobre trigo transgênicos, tá? Todo o mercado, a mídia falando sobre trigo transgênico, isso é um tema para nós preocupante, tá? Nós temos nossos grandes clientes multinacionais, realmente que nós damos uma carta para eles, assinada, que realmente nós não estamos usando trigo transgênico nas nossas farinhas, tá? E por outro lado também, a gente está vendo que o consumo de trigo, não só no Brasil, eu acho que no mundo todo, ele está vindo de lado, andando de lado, não está crescendo, por conta de um marketing negativo, que a gente está falando aqui, que é injusto, mas o Brasil está sofrendo muito mesmo com isso, que é o glúten, carboidrato, dieta, e isso está nos prejudicando muito. E lógico, e os nossos clientes no Brasil, tem que declarar trigo, farinha, ou galetitas, feita com trigo transgênico ou com GMO. Então, nenhum dos nossos clientes quer colocar isso no label, na sua marca. Então, ninguém quer arriscar sua marca com esse fato. Bom, isso daqui eu acho que é puramente, a Argentina tem autonomia total sobre isso, é apenas um alerta do lado do comprador, do lado do consumidor, sobre esse fato aqui. Agora, lógico, o futuro realmente, vamos ver o que vai acontecer, porque com a soja e com o milho a coisa andou, mas no trigo hoje, que vai direto para consumo humano, nós acho que precisamos ter um pouco de cuidado, precisamos conversar realmente com o nosso cliente final, para ver como ele vai aceitar realmente esse trigo transgênico, tá? Bom, era isso que eu tinha que falar. De toda forma, eu acho que a gente continua certo realmente, nosso objetivo aqui, a Argentina realmente é nosso parceiro, nosso grande parceiro, e o objetivo nosso aqui é realmente, dentro dessa parceria, agregar valor para toda a cadeia, tá? Então, salve o trigo argentino, salve nós aqui, e muito obrigado pelo tempo, tá com vocês.